Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje, de uma semana de tantos absurdos, de tantos comportamentos políticos, desde o Palácio Presidencial do Planalto, na pessoa do seu presidente, no nosso Congresso Nacional e agora até na nossa Corte de Justiça Maior, quando eles estão tentando levar para vestir a toga maior da nossa justiça um advogado que, pela presença, pelo que eu vi na televisão, ele não está à altura de envergar, de conduzir, de vestir a toga maior de nossa Suprema Corte de Justiça. Eu tenho dito aqui reiteradas vezes como jornalista de escola, eu não sou escriba. Eu tenho um diploma da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou aluno de comunicação do professor Maurício Azedo. Eu não faço jornalismo aqui para agradar ninguém, político nenhum, juiz nenhum, ministro nenhum, seja do governo Lula, seja do Supremo Tribunal Federal. O nosso jornalismo aqui é limpo. Eu ataco o ministro, eu cito o nome aqui de ministros que são corretos dentro do Supremo Tribunal Federal. Ô, gente, é tão fácil se olhar para o Supremo Tribunal Federal e pela visão, pela inteligência, observar que dentro do nosso STF, há muito tempo que temos a carência, a necessidade de separarmos o joio do trigo. Não vou citar nome de ninguém, porque eu respeito os membros da Suprema Corte de Justiça do meu país, embora alguns não estejam à altura mais de envergar a nossa toga maior do nosso judiciário maior. Daí, a linha editorial do Portal da Águia, conclamar ao Congresso Nacional, deputados e senadores, que mudemos o índice, o artigo da Constituição Federal, que permite que qualquer Zé Mané, amigo ou assessor de político, seja quem dado para a nossa Suprema Corte de Justiça. O nome já diz Suprema Corte de Justiça. Ela tem que ser altiva, ela tem que ter credibilidade. Ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser formada por magistrados oriundos da nobre carreira togada e mais ninguém. A partir de desembargadores estaduais e federais, de juízes de quarta entrância estaduais e federais, eleitos, escolhidos em cada estado, até se saber qual deles é o mais renomado. E eu cito aqui, sempre cito e vou repetir. O presidente Trump tinha que fazer uma indicação para a Suprema Corte americana. E essa indicação caberia um magistrado de escola. E ele pesquisou. No meio jurídico americano, quem seria a figura premiada para ocupar aquela vaga da Suprema Corte dos Estados Unidos da América? O presidente Lula não pegou um filhadinho, um molecote do seu partido, sem presença nenhuma de magistrado, e nomeou para a Suprema Corte. Não! Ele foi buscar uma juíza de um dos estados americanos, reconhecida por seus colegas como de viés jurídico, à altura erudita, culta, para ocupar, vestir a toga da Corte Maior da Justiça dos Americanos. O nosso Congresso Nacional
está precisando de homens. Quando eu digo homens, é homens com H, não são homenzinhos que vivem correndo atrás de emendas impositivas e secretas que eu acrescento, e safadas. 67 milhões ano para cada senador. 37 milhões ano para cada deputado federal. Eles as levam para os seus estados agora em seus aviões ou nos aviões dos companheiros, por onde não podem embarcar com os milhões nas malas dos aviões de carreira privada. E levam aos seus estados. E lá eles espatifam ao bel prazer deles. Não todos, porque eu acredito que em cada estado existem aqueles políticos de raiz, de família de raiz confiável. E eles não abusam do uso dessas emendas. Mas a maioria, eu estou dizendo a maioria, em todo o país, em cada estado, as desviam para os bolsos nas maiores negociatas safadas, cretinas da história deste país, que mereceria e merece uma investigação rígida, dura, dogmática, pragmática da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Estão espatifando dinheiro público do Rio Grande do Sul a Manaus. Em cada estado existem senadores e deputados que são eruditos, elegantes, mas também existem os agiotas políticos em todos os estados. Tem aqueles que deles são encontrados durante a semana nos restaurantes, conversando em rodas de empresários, negociando emendas, quando deveriam estar lá em Brasília defendendo os interesses da família brasileira do seu estado. Eu acompanho isso aqui no meu estado, observo o comportamento de cada um. Em todo estado tem aqueles que merecem confiança. E em outros estados, aqueles que não merecem confiança. Daí, acreditar. Está na hora de separarmos o joio do trigo. O joio do trigo. Nós, jornalistas profissionais, temos a obrigação, o respeito, a obrigatoriedade de orientarmos a população de quem é quem na política de cada estado, do seu estado, e dizer corajosamente, respeitosamente, naturalmente, que respeitando o povo do seu estado e do nosso país. Gente, está na hora de passarmos a limpo com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a apuração das emendas impositivas e secretas de cada estado. De cada estado. E se a Polícia Federal e o Ministério Público Federal fiscalizá-las com o rigor das leis, maioria esmagadora, do Rio Grande do Sul a Manaus, vão perder os seus mandatos por práticas imorais e amorais. Senhores, o comentário de hoje é em defesa dos cofres públicos da nossa nação. É em defesa de que tenhamos um judiciário maior de credibilidade. Não de advogados que vão para lá e abrem a toga, aí fica o paletó aparecendo e a gravata, como se ele estivesse na casa da mãe dele. Ele estaria na Suprema Corte de Justiça do nosso país. Ele tem que estar com a toga fechada até o pescoço, porque ali é refrigerado, ali tem ar-condicionado. E agora eu quero chamar a atenção da família brasileira que acompanha o Portal da Águia. Vejam as reuniões da Corte Suprema Britânica, da Corte Suprema Alemã,
da Espanha, da Itália. Estou começando a falar da Europa, que é onde tem o nível de raiz educacional mais nobre, de justiça mais nobre, de cultura mais nobre, para chegar no nosso bagunçado Brasil. República putrefata, apodrecida, federal do nosso Brasil. O Brasil precisa de uma limpeza geral em seus quadros, quer seja na política e, em parte, do seu judiciário. E eu sugiro, como jornalista de escola, de que o nosso judiciário maior venha a ser doravante composto somente por magistrados oriundos, advindos da nobre carreira tocada. Juízes de quarta entrância, a partir da quarta entrância, federais e estaduais, desembargadores estaduais e federais, escolhidos numa pesquisa de responsabilidade dentro do meio judiciário, para saber em qual estado. Eu vou citar um exemplo. Aqui no Piauí tinha um desembargador, Paes Landim. Já se aposentou, mas era tido dentro da corte como o mais erudito, como o mais culto. E a gente tem em cada estado essa referência dentro de seus judiciários. O que nós entendemos é que está faltando no Congresso Nacional senadores da estirpe de Leite Chaves, de Teotônio Vilela, de tantos outros grandes como Pedro Simão, Paulo Bronsard de Oliveira Pinto, para que façam leis rígidas, dignas de promover cada vez mais a edificante pátria brasileira. E que a formação de nossa Corte Suprema de Justiça não seja mais por advogado. Esse rapaz que está aparecendo na televisão, ele tem cara nem de advogado, imagina de ministro de Suprema Corte de Justiça. Ele não tem nem presença para ser ministro de nossa Suprema Corte de Justiça. Dane-se se ele não gostar. Mas eu não vou fazer jornalismo aqui para agradar ninguém, nem a governador, nem a prefeito, nem a presidente da República. O meu jornalismo aqui é feito para agradar os meus amigos telespectadores. Aqueles que acreditam que a imprensa nobre, altiva, de escola, tem a responsabilidade de orientar a classe política e até determinados figurões do anômalo judiciário maior brasileiro. Será que não é demais a gente ver o que vem se passando com alguns, eu não vou citar nomes aqui, ministro dentro do STF, que pela minha formação moral, ética, de família de raiz, ambos já teriam sido alijados da Suprema Corte. Eu não digo botar, jogar fora, não aposenta, encosta, mas tira para servir de exemplo. Eu vou terminar o comentário de hoje dizendo que a República do Brasil está apodrecendo de novo. O presidente Lula da Silva não poderia nunca ter voltado a comandar o nosso país, tirado da cadeia por uma canetada infeliz, feito candidato por outra canetada mais infeliz ainda, e eleito por um conluio judiciário que todo mundo sabe como aconteceu. Imoral e amoral. Mas a família brasileira tem que engolir. Por quê? Porque o Congresso Nacional não tem mais oradores.
O Congresso Nacional não tem mais tribunos. O Congresso Nacional está apodrecido pelas emendas impositivas secretas e que eu acrescento, e safadas. Cada senador tem 67 milhões por ano e cada deputado federal 37 milhões por ano. E eles negociam o voto ali com a liberação das emendas. Quando chega um projeto de lei no Congresso Nacional, já começam os colegas, o Shen esse mês vai ser quanto? E o Shen, quanto é que é? O Shen é uma emenda liberada para poder votar aquele projeto de interesse da família brasileira. Gente, isso existe. Existe. Por isso que eu vou encerrar o meu comentário no meu tom de brasilidade, de republicano, que tem pena desta pátria Brasil. Eu vou encerrar dizendo, e vou botar a imagem deles aqui. O Brasil apodreceu de novo. Saudades dos generais de 1964. Este país está precisando de homens, homens com H, para reger os destinos de nossa pátria e da nossa família brasileira. Tchau e até o próximo domingo. Assim, fazendo jornalismo sério, altivo e independente. Tchau.